Olá, tudo bem? Eu sou o Tiago e nesse vídeo nós trataremos do o Antigo Testamento no Novo Testamento. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta? Como explicar o surgimento do Novo Testamento? Por que existe um Novo Testamento? Existem pelo menos algumas razões que deram origem ao surgimento do Novo Testamento. Uma delas é a figura histórica de Jesus. O surgimento de Jesus, ele ocasionou o surgimento de um Novo Testamento. Os escritores cristãos tiveram a necessidade de explicar a pessoa de Jesus através de forma escrita. Um outro elemento para o surgimento do Novo Testamento são as experiências do Espírito. Sem o Espírito de Deus não haveria o Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento vão sentir a necessidade de escrever inspirados pelo Espírito de Deus, através dessas experiências com o Espírito de Deus. E um elemento fundamental para o surgimento do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Quando a seita judaica, que nós chamamos de cristianismo, surge, a escritura sagrada dessas pessoas era o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. O Antigo Testamento ele dá o fundamento para o Novo Testamento. Por isso que nós encontramos centenas e centenas de citações diretas e indiretas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Sem o Antigo Testamento não haveria um Novo Testamento. E se nós tentássemos tirar o Antigo Testamento do Novo Testamento, sobraria pouquíssima coisa ou quase nada do Novo Testamento. Porque uma das estruturas fundamentais do Novo Testamento é o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vai ser escrito pelos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos a partir da leitura teológica do Antigo Testamento, a partir da leitura canônica do Antigo Testamento como um todo, e especialmente a partir da ideia de promessa e cumprimento. Os autores do Novo Testamento vão explicar o Antigo Testamento no Novo. Então a gente pode dizer que aquilo que estava oculto no Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento. Aquilo que no Antigo Testamento era só uma sombra, no Novo Testamento se torna a realidade. Portanto, sem Antigo Testamento, não havia, ou não haveria, melhor dizendo, um Novo Testamento. Quando os autores querem enfatizar alguma coisa e usar a autoridade de Deus, eles vão para o Antigo Testamento para fundamentar aquilo que eles querem. E nesse sentido a gente pode dizer que o Antigo Testamento ele diz muito mais do que diz no seu sentido histórico. Ou seja, o Antigo Testamento ele tem um sentido mais amplo que o próprio Antigo Testamento reconhece. E esse sentido mais amplo, que a gente pode chamar de sensus plenior, esse sentido mais pleno, ele é revelado por Deus por meio do seu Espírito aos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos para revelar a sua vontade, aquilo que estava oculto e aquilo que a comunidade do antigo Israel muitas vezes não entendeu de forma clara é revelado no Novo Testamento. Então, quando a gente vai fazer uma leitura do Antigo Testamento, a gente sempre tem que cuidar a respeito da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem coisas do Antigo Testamento que se tornaram obsoletas, que não estão mais presentes no Novo Testamento. Porque a gente precisa relembrar também que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus ele vai se revelando paulatinamente na história da salvação. E a partir do momento que a história da salvação ela progride, algumas coisas se tornam obsoletas, se tornam antiquadas à luz daquilo que é revelado. Por exemplo, o próprio sistema sacrificial do Antigo Testamento ele era uma sombra, um tipo do sacrifício de Jesus.
Então hoje não se faz mais sentido nós cristãos olharmos para o Antigo Testamento e queremos construir um templo e sacrificarmos lá. Não, porque o Novo Testamento vai fazer uma leitura canônica e teológica do sistema sacrificial. E aí nós podemos olhar para o livro de Hebreus, por exemplo, que traz uma explicação de todo o sistema sacrificial, de todo o sistema levítico. Algo muito interessante também, que alguns fenômenos do Antigo Testamento eram vistos no Antigo Testamento como um evento só, mas no Novo Testamento isso é distinto, é visto como um evento separado. Por exemplo, quando Jesus cita, lá em Lucas 4, a profecia de Isaías sobre o fato de ele estar proclamando aos pobres o reino de Deus, ele para quando chega no elemento de juízo prescrito pelo profeta Isaías. Por quê? Porque esse elemento não faz parte da sua primeira vinda, mas um elemento que vai se caracterizar somente na sua segunda. Então, nesse sentido, o Novo Testamento ele vai explicando aquilo que não está tão claro mais no Antigo Testamento. Mas o fato é que o Antigo Testamento ele é central para o Novo Testamento como fonte de autoridade e escritura sagrada. Quando o Novo Testamento diz, está escrito, a palavra de Deus diz, ele está se referindo ao Antigo Testamento. E por isso que hoje, nós podemos fazer uma leitura canônica, ler o Antigo Testamento, não só como o judaísmo faz, como escritura histórica dada ao antigo Israel, mas nós podemos ler a partir do cano como um todo, da vontade de Deus revelada em ambos os testamentos. Então, o Antigo Testamento, ele revela, ou melhor dizendo, o Novo Testamento revela aquilo que está oculto, aquilo que não está tão claro no Antigo Testamento e torna muitas coisas obsoletas, né? Porque Deus falou de maneira cabal na Nova Aliança através dos escritos apostólicos e de pessoas ligadas aos apóstolos. Gente, muito obrigado pelos nossos vídeos e até mais adiante. Um grande abraço.